Minha família me abandonou aos 17 anos com um bilhete dizendo: "Você vai se virar." Agora eles querem voltar porque sou milionária. Então, eu os levei à justiça. Quando eu tinha 17 anos, voltei para uma casa completamente vazia e encontrei um bilhete no balcão da cozinha. Foi a coisa mais cruel que já li. Dizia apenas: "Você vai se virar." Eu não sabia o que tinha feito de errado. Achei que estavam cansados de fingir que gostavam de mim, mas a verdade é que eles nunca fingiram. Quando eu tinha 13 anos, fiz sozinha um bolo de aniversário para minha mãe, apenas para ouvi-la dizer que estava empelotado. Aos 15, ajudei meu irmão a estudar para as provas finais enquanto ele me chamava de sabe-tudo e batia a porta na minha cara. Aos 16, entreguei todo o meu salário ao meu pai para pagar contas. Quando toquei no assunto depois, ele explodiu comigo porque me achava inútil. Eu sempre fui útil, mas não querida. Meus pais e meu irmão, minha única família, fizeram as malas e se mudaram para outro estado sem me avisar. Descobri uma semana depois com o proprietário. Eles rescindiram o contrato antes do prazo, então eu tinha uma semana para sair. Passei 3 noites na casa de uma amiga até não ter mais para onde ir. Acabei dormindo nos fundos de um container de armazenamento que aluguei com minhas últimas economias. Entrava escondida no YMCA para tomar banho, comia manteiga de amendoim de colher no café da manhã, almoço e jantar, usava os computadores da biblioteca para me candidatar a empregos e fingia que estava tudo bem. Consegui trabalho como garçonete no turno da noite de uma lanchonete. A gerente era rígida, mas justa, e me pagava em dinheiro por fora até eu conseguir documento. Uma vez me deixou tirar um cochilo na sala de descanso quando eu estava exausta. Fui batalhando. Comprei um celular pré-pago, guardei todos os recibos e assisti a vídeos gratuitos no YouTube sobre orçamento e definição de metas. Mal sobrevivi ao primeiro ano, mas passei por ele. O ponto de virada veio quando um cliente habitual da lanchonete me ofereceu um trabalho temporário para organizar arquivos de escritório. Pagava 3 vezes mais. Eu disse sim. Esse trabalho levou a outro depois a outro. Aprendi rápido, chegava cedo e fazia perguntas. Aos 22, eu trabalhava em tempo integral como freelancer. Aos 25, abri minha própria consultoria com uma mesa dobrável e um laptop emprestado. Aos 27, eu tinha 5 contratados sob minha supervisão, meu próprio escritório e uma carteira de clientes com empresas que eu jamais imaginaria. Aos 29, atingi oficialmente o status de milionária. Não uma milionária importante, nem rica de aparência para o Instagram, mas riqueza de verdade. Poupança, aposentadoria, 0 dívidas, apartamento quitado e plano de saúde que eu podia pagar. Chorei na primeira vez que vi o app do banco marcar 7 dígitos. Durante todos aqueles anos difíceis, minha família nunca entrou em contato. Meu irmão apareceu uma vez como pessoa que você talvez conheça. Agora é casado e ainda mora no estado para onde desapareceram. Fiquei olhando para a tela um bom tempo, imaginando se ele contou à esposa sobre mim, se disse que fugi ou se não disse nada. Às vezes penso que odiá-los teria sido mais fácil, mas nunca foi ódio. Foi de partir o coração. Faço terapia hoje porque quero permanecer inteira. Fiz uma lista das pessoas que me salvaram quando não precisavam. Colegas de classe e desconhecidos que me mostraram o que é apoio de verdade. Semana passada, um podcast em que falei sobre sobreviver ao afastamento familiar viralizou. Passou de 1 milhão de visualizações em 4 dias. Minha caixa de e-mail encheu de mensagens de incentivo, agradecimentos e desconhecidos dizendo que eu dei voz ao luto deles. Então, um e-mail se destacou. Assunto: você ainda é nossa filha. Era da minha mãe. Não havia pedido de desculpas, só um parágrafo sobre ouvir meu ponto de vista e talvez conversar. Depois veio outra mensagem, desta vez do meu irmão. Sentimos sua falta. Podemos consertar isso? Fiquei olhando para a tela por muito tempo antes de fechar o laptop. Fiquei pensando se consertar significava olhar para trás ou para frente. Não respondi na hora. Precisava processar. Minha terapeuta, Melissa, sugeriu esperar pelo menos uma semana antes de tomar qualquer decisão. Dê espaço para sentir o que vier, aconselhou. Não há pressa, foi o que fiz. Foquei no trabalho, fui à academia e jantei com amigos. Mas os e-mails me assombravam. Eu os abria, lia e fechava de novo. A mensagem da minha mãe soava fria e profissional, como se escrevesse a uma conhecida distante. A do meu irmão era mais curta, mas parecia mais genuína. Eu não conseguia parar de pensar neles. Depois de 10 dias, decidi responder primeiro ao meu irmão. Algo simples, faz 12 anos. O que mudou? Enviei antes de pensar demais. Ele respondeu em 1 hora. Disse que o podcast o fez entender o que eles fizeram, que ele tinha apenas 15 anos quando me abandonaram, que não tinha opção, que sempre pensou em mim, que pesquisou meu nome algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de falar comigo. Ficou feliz por eu ter vencido. Eu não comprei totalmente. Se ele se importava tanto,
Por que esperar até eu ter sucesso público? Perguntei isso a ele. O e-mail seguinte foi mais longo. Revelou que eles estavam com problemas de dinheiro. A empresa dos meus pais faliu. A esposa dele estava esperando o segundo filho e as contas médicas se acumulavam. Senti o estômago revirar. Essa era a verdadeira razão. Não respondi por mais uma semana. Então minha mãe mandou um e-mail de acompanhamento com fotos antigas anexadas. Eu recém-nascida, nós na praia quando eu tinha uns 5 ou 6, e eu e Daniel fazendo um boneco de neve. Momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida. No fim, ela escreveu: cometemos erros. Queremos reparar. Mostrei tudo a Melissa na sessão seguinte. Ela me lembrou que eu tinha o controle, que podia impor limites e que eu não lhes devia nada. Mas disse que um fechamento, seja reconciliação ou adeus definitivo, poderia me ajudar a seguir. Assenti, mas por dentro estava dividida. Uma parte de mim queria mandá-los para o inferno. Outra parte queria saber por que me abandonaram. E uma partezinha boba ainda desejava que me amassem. Planejei encontrar meu irmão primeiro sem os pais. Combinamos um café em Chicago, mais ou menos no meio do caminho entre nós. Voei de manhã, fiz check-in no hotel e tentei relaxar. Quase cancelei 3 vezes, mas às 14 horas entrei no café e o vi de imediato. Ele parecia mais velho, mais pesado, com entradas no cabelo, mas os olhos eram os mesmos. Quando me viu, levantou sem jeito. Eu não o abracei. Sentamos frente a frente, segurando os cafés como estranhos. Os primeiros 20 minutos foram conversa fiada. Clima, meu voo, a viagem de carro dele. Então ele começou a se desculpar. Ava, me desculpa, sussurrou, a voz falhando. Eu era só um garoto quando aconteceu. Não soube que eles iam te deixar para trás até ser tarde demais. Tive medo de enfrentá-los. Eu apenas ouvi, procurando sinais de falsidade. Ele parecia sincero, mas eu já tinha sido enganada. Fiz a pergunta que me assombrava havia 12 anos. Por que eu? Por que fui deixada? Ele olhou para o café. Eles sempre te viram como a forte, a independente, a que ficaria bem sozinha. Convenceram-se de que você não precisava deles tanto quanto eu. Acharam que você ficaria melhor sem nós. Foi a coisa mais absurda que já ouvi. Contei a ele do container, das semanas comendo manteiga de amendoim, dos banhos no YMCA, do turno da noite aos 17. O rosto dele desabou. Eu não sabia, murmurou. Eles disseram que você tinha um plano, que queria ficar, que ia morar com a família de uma amiga, que escolheu se afastar. Tudo mentira. Ao fim do encontro, eu não sabia o que pensar. Ele parecia realmente arrependido. Mostrou fotos da esposa e das crianças, falou do trabalho de contador, perguntou sobre meu negócio. Não pediu dinheiro, o que me surpreendeu. Na despedida me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí. Fiquei imóvel, braços ao lado do corpo, sem sentir nada. No hotel, liguei para a Melissa e contei tudo. Ela destacou que, embora meu irmão parecesse arrependido, ainda se colocava como vítima em vez de admitir seu papel no meu abandono. Verdade. Ele tinha 15, não 5. Idade suficiente para pegar um telefone, mandar um e-mail e ver como eu estava em 12 anos. À noite, minha mãe ligou. Eu não dei meu número. Daniel deve ter dado. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. A voz dela soava mais velha e áspera. Quando disse alô, ela começou a chorar e a dizer como estava orgulhosa de mim, que sempre soube que eu teria sucesso, que eu era especial. Deixei falar. Então fiz a mesma pergunta que fiz ao meu irmão. Por que eu? A resposta foi outra. Estávamos endividados, Ava. Não podíamos sustentar 3 bocas. Sabíamos que você era inteligente o bastante para se virar. Achamos que você procuraria assistência social e seria colocada com uma família melhor. Pensamos que estávamos te fazendo um favor. Desliguei na cara dela, bloqueei o número, joguei o celular no sofá e gritei no travesseiro. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do meu pai. Nosso primeiro contato em 12 anos. Não havia pedidos de desculpa. Em vez disso, ele escreveu sobre como a vida deles foi difícil. Contas médicas, negócios fracassados, a esposa do Daniel precisando de cirurgia e um despejo iminente. Por fim, perguntou se eu podia ajudar a família. Nenhuma pergunta sobre minha vida, nenhum reconhecimento do que fizeram. Encaminhei o e-mail para a Melissa com o assunto. Aí está. Ela me ligou imediatamente, embora fosse domingo. Conversamos 1 hora sobre limites, perdão versus reconciliação, diferença entre ajudar e alimentar a dependência, sobre o que eu realmente queria versus o que achava que deveria querer. Na segunda de manhã, eu tinha tomado uma decisão. Enviei um e-mail ao meu irmão dizendo que fiquei feliz por termos nos encontrado, que entendia que ele estava numa posição difícil quando éramos jovens, que eu aceitava ter um relacionamento com ele e a família dele, mas com limites claros. Sem dinheiro, sem empréstimos, sem qualquer apoio financeiro. E sem relação com nossos pais até que eles assumissem totalmente a responsabilidade.
A resposta foi imediata e reveladora. Estou muito decepcionado, Ava, escreveu. Nossos pais precisam de ajuda. Família deve se apoiar. Você está sendo egoísta com seu sucesso. Todos os botões de culpa que instalaram em mim na infância foram apertados de uma vez. Não respondi. Em vez disso, marquei uma sessão com a Melissa e comprei uma viagem para Bali. Eu precisava de espaço. 3 dias depois, Daniel ligou. Deixou recado pedindo desculpas pelo e-mail. Disse que entendia minha posição. Queria um relacionamento nos meus termos. Respeitaria meus limites. Ouvi 2 vezes tentando decidir se era sincero ou se só mudou de tática. Decidi dar mais uma chance, mas com a guarda alta. Fui para Bali de qualquer forma. Passei 2 semanas na praia, caminhando entre arrozais e meditando. Precisava da distância. Quando voltei, havia mais 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado que o outro. Nem abri. Também tinha um SMS do Daniel perguntando se podíamos conversar. Aceitei uma ligação, nada mais. A chamada começou bem. Ele se desculpou de novo por ter pressionado. Tenho pensado muito no que você disse, falou. Estou fazendo terapia também. Acreditei nessa parte. Ele parecia diferente, menos defensivo. Falamos das crianças, do meu negócio, coisas normais. Então mencionou que nossos pais viajariam para visitar ele no fim de semana. Perguntou se eu consideraria encontrá-los por 1 hora em lugar público. Senti o peito apertar. Não estou pronta, Daniel. Ele insistiu um pouco, mas recuou quando fiquei em silêncio. Depois que desligamos, liguei para a Melissa. Fizemos uma sessão de emergência naquela noite. Ela me ajudou a perceber que eu temia vê-los não por ódio, mas porque ainda ansiava pela aprovação deles. Ainda queria que me amassem, ainda queria ser suficiente. Chorei 1 hora no consultório. No dia seguinte, Daniel mandou mensagem dizendo que nossa mãe chorou a noite toda quando soube que eu não os veria. Disse que nosso pai falava em dirigir até minha cidade mesmo assim. Entrei em pânico. Bloqueei o número do Daniel. Alertei minha assistente que trabalharia de casa naquela semana. Pedi mercado por delivery e basicamente me tranquei no apartamento como uma criança assustada. Na quarta, o porteiro ligou dizendo que um casal pedia para subir sem dizer os nomes. Eu sabia quem eram. Pedi para não deixarem subir. 5 minutos depois, uma ligação de número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era meu pai. Ava, dirigimos 8 horas para ver você, disse com a voz irritada. Você está sendo infantil. Merecemos uma chance de explicar. Apaguei a mensagem e desliguei o celular. Na quinta de manhã, acordei com pancadas na porta. Gelei na cama, coração disparado, olhei pelo olho mágico. Eram eles, meus pais, no corredor como se tivessem direito de estar ali. Ava, por favor! A voz da minha mãe veio pela porta. Só queremos conversar. Sabemos que você está aí, acrescentou meu pai. Nós te amamos, desculpa. Não abri. Sentei no chão, costas na parede, tremendo. Por fim, foram embora. Liguei para a segurança do prédio pedindo para não deixarem mais aquelas pessoas subirem. O segurança perguntou se eu precisava de polícia. Eu disse que não, apenas que bloqueassem a entrada. Depois liguei para a Melissa. Ela veio no horário de almoço, trouxe um sanduíche e ficou comigo enquanto eu chorava. Disse que eu tinha todo o direito de impor limites que eu não lhes devia um encontro e que aquilo era assédio, não reconciliação. Depois que ela saiu, recebi um e-mail do Daniel. Estava furioso. Disse que eu humilhei nossos pais. Disse que eles estavam num motel barato que não podiam pagar, desesperados para me ver. Que a esposa dele precisava de cirurgia mês que vem e esperavam que eu ajudasse. Que eu estava sendo cruel? Não respondi. Na sexta, decidi sair da cidade. Comprei passagem para visitar minha amiga Rachel em Portland. Ela foi uma das pessoas que me ajudaram quando eu estava sem teto. Me deixou dormir no sofá por 1 semana quando eu não tinha para onde ir. Eu confiava nela completamente. Enquanto fazia a mala, o telefone tocou de um número desconhecido. Ignorei. 10 minutos depois, o porteiro ligou. Disse que havia uma mulher lá embaixo passando mal. Disse que pedia por mim pelo nome, alegando ser minha mãe. Senti náusea. Pedi para chamarem uma ambulância se ela realmente precisasse, mas que eu não desceria. Ele ficou sem graça, mas concordou. 1 hora depois desci. Olhei o saguão com cuidado. Nada deles. Senti alívio e, ao mesmo tempo, culpa. O porteiro me lançou um olhar estranho. Disse que a ambulância veio, que a mulher sentia dores no peito, que a levaram ao hospital memorial. Assenti e entrei no Uber. No aeroporto, Daniel ligou de novo. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Mamãe teve um infarto, ele chorou. Está na cirurgia. A culpa é sua por estressá-la. Desliguei na cara dele e liguei para a Melissa. Ela atendeu na hora. Contei o que aconteceu e perguntei se eu era uma péssima pessoa. Ava, me escuta, disse firme. Você não é responsável pela saúde da sua mãe. Isso parece outra tática de manipulação. Embarque no avião e cuide de você. Fiz isso. Passei o fim de semana com Rachel.
Contei tudo. Ela lembrava quando minha família me abandonou. Lembrava como eu estava destruída. Ficou furiosa por mim. Eles não merecem 1 minuto do seu tempo, disse enchendo minha taça de vinho. Não depois do que fizeram. Foi bom ter alguém assim do meu lado. No domingo à noite, e-mail do meu pai. Minha mãe estava estável. Colocou um instante e teria alta na terça. O e-mail terminava com: ela está pedindo por você. Você não acha que já nos puniu o suficiente? Mostrei para a Rachel. Ela revirou os olhos com tanta força que achei que iam travar. Disse que era chantagem emocional de manual. Eu sabia que era verdade, mas parte de mim ainda se sentia responsável. Voei para casa na segunda e encontrei flores na porta do meu AP. No cartão: por favor, nos ligue. Estamos no Holiday Inn até quarta. Sem pedido de desculpa, sem respeito aos limites. Só mais uma exigência. Joguei as flores no lixo. Terça de manhã, SMS de um número desconhecido com foto da minha mãe no leito do hospital. Pálida e frágil. Mensagem: ela pode não ter muito tempo. Quer viver com esse remorso? Bloqueei o número e liguei para a Melissa. Ela sugeriu pausa nas redes, trocar de número e talvez ficar na casa de alguém por um tempo. Concordei. Avisei minha assistente que trabalharia remoto por 2 semanas. Fiz outra mala. Antes de sair, o porteiro ligou de novo. Uma jovem estava lá embaixo pedindo por mim com uma criança pequena. Dizia ser minha cunhada. Senti-me encurralada. Essas pessoas não parariam. Mandei subir. Decidi encarar. A mulher que bateu na minha porta parecia exausta, olheiras profundas, um bebê dormindo no ombro. Sou a Rachel, disse baixinho. Esposa do Daniel. Vim sozinha para falar com você sem drama de família. Deixei entrar, ofereci água. Ela aceitou, agradecida. Rachel deitou a filha no meu sofá, cobriu com um cobertor e sentou à mesa da cozinha. Só ouvi falar de você há 3 anos, admitiu. Daniel me disse que você fugiu aos 17 e cortou o contato. Sempre achei estranho, mas não pressionei. Ouvir seu podcast foi um choque. Confrontei ele e finalmente admitiu a verdade. Eu apenas ouvi. Já não sabia em quem acreditar. Rachel parecia sincera. Estou horrorizada com o que fizeram com você, continuou. Exigi que o Daniel entrasse em contato, mas não sabia que iam pedir dinheiro. Estou envergonhada e com raiva disso. Sim, preciso de cirurgia de tireoide, mas temos seguro. Quem está em apuros financeiros são seus pais, não nós. Perguntei por que veio. Ela olhou direto nos meus olhos. Você merece saber toda a verdade. Seus pais têm dito a todos que você abandonou a família, que era instável, que roubou dinheiro antes de desaparecer, que passaram anos te procurando. Tudo mentira para encobrir o que fizeram. Senti como se tivesse levado um soco. Como você sabe que isso é verdade? Ela pegou o celular e me mostrou posts antigos no Facebook. Minha mãe pedindo orações para encontrar a filha problemática. Meu pai dizendo que eu levei as economias antes de fugir. Publicações sobre contratar detetives, checar abrigos, tudo cuidadosamente escrito para se fazerem de vítimas, datado de anos após terem me abandonado. Rachel pediu desculpas por ter feito parte disso, mesmo sem saber. Disse que confrontou meus pais também. Eles admitiram tudo para ela quando ela ameaçou contar a verdade para toda a família. Estavam desesperados porque as mentiras estavam desmoronando. Meu podcast fez as pessoas questionarem. A filha dela acordou, uma garotinha de cachos. Esta é a Lily, disse suave. Tem 3 anos. Estou grávida de outra menina. Quero que minhas filhas conheçam a tia, mas só se você quiser. Sem pressão, sem culpa, a porta fica aberta se um dia decidir entrar. Depois que foram embora, fiquei horas processando. Liguei para a Melissa e contei tudo que Rachel disse. Ela não se surpreendeu. Abusadores controlam a narrativa, explicou. Criam realidades alternativas onde são as vítimas. Perguntou o que eu queria fazer agora. Eu realmente não sabia. À noite, recebi outro e-mail do meu pai. Diferente, zangado e ameaçador. Disse que se eu mentisse sobre eles online, me processariam por difamação. Disse que tinham provas de que eu os roubei. Que iriam à mídia com a versão deles se eu não tirasse o podcast do ar e não fizesse um pedido público de desculpas. Que esperavam compensação financeira pelos danos à reputação. Encaminhei a Melissa e ao meu advogado, Marcos. Ele me ligou na hora. Ameaça vazia, garantiu. A verdade é a defesa absoluta contra a difamação. Guarde tudo, mas não responda. Se entrarem com algo, o que duvido, eu cuido. Quem realmente vai processar não anuncia antes. No dia seguinte, Daniel ligou. Deixei ir para a caixa postal. Soava em pânico. Ava, a Rachel disse que te visitou. Nossos pais estão furiosos. Estão falando horrores dela também. Tenho medo de que façam algo desesperado. Me liga no telefone da Rachel, não no meu. Eu já não sabia no que acreditar. Liguei para o Marcos de novo. Ele sugeriu encontrar Daniel e Rachel em local público com ele presente, como meu advogado. Só para ouvir.
Aceitei a contragosto. Marcamos num restaurante perto do escritório do Marcos para o dia seguinte. Eles chegaram na hora. Pareciam acabados. Rachel tinha um hematoma no braço que tentava esconder. Daniel não conseguia olhar nos meus olhos. Sou Marcos, advogado da Ava, disse ao nos sentarmos, e Daniel estremeceu. Pedimos café e eles começaram a falar. A história era pior do que eu imaginava. Meus pais viviam às custas do Daniel há anos, entrando e saindo da casa dele, pegando dinheiro para emergências, cuidando das crianças enquanto criticavam a criação. Quando Rachel os confrontou sobre mim, meu pai agarrou o braço dela com força suficiente para deixar marcas. Daniel os expulsou. Eles agora estavam em um motel, ligando sem parar, aparecendo no trabalho dele. Ouvi sem interromper. Vi meu irmão desabar ao descrever como nossos pais o controlaram a vida toda. Como o convenceram de que eu os abandonei. Como teve medo de questionar a versão deles. Como ficou preso na teia de manipulação e mentiras por 12 anos. Como temia que eles ferissem Rachel ou as crianças. Marcos fez perguntas cuidadosas sobre dinheiro, escritura da casa, contas, se meus pais tinham chave. Daniel respondeu tudo. Disse que eles eram consignatários da hipoteca, que o pai ainda estava na conta bancária dele desde a época da faculdade, que tinham chaves de reserva, que sabiam todas as senhas. Marcos anotava de vez em quando me olhando. No fim, eu estava esgotada, mas mais lúcida. Não era só sobre mim. Daniel e Rachel também eram vítimas. Diferente, mas vítimas. Marcos sugeriu que eles procurassem uma advogada própria. Deu um cartão, mandou trocar fechaduras, senhas e contas imediatamente. Eles assentiram, sobrecarregados, mas gratos. Ao sairmos, Daniel me abraçou. Desta vez, eu o abracei de volta. Não era perdão, ainda não, mas era algo. O reconhecimento de que fomos feridos pelas mesmas pessoas. Talvez pudéssemos ajudar um ao outro a curar. Naquela noite, recebi uma sequência de mensagens cada vez mais desequilibradas dos números dos meus pais. Acusações, ameaças, culpa. Bloqueei tudo. Liguei para Rachel perguntando se estavam seguros. Estavam. Trocaram fechaduras, dormiram na casa de amigos e buscavam uma ordem de restrição. Fiquei aliviada, mas preocupada. De manhã, acordei com a Rachel chorando ao telefone. Entraram na nossa casa, soluçou. Levaram as fotos de bebê da Lily, documentos importantes e o laptop do Daniel. Deixaram um bilhete. Assuntos de família devem ficar na família. Mandei chamar a polícia na hora. Disse que iria até lá. Liguei para o Marcos no caminho. Ao chegar, havia uma viatura em frente. Um policial anotava depoimentos na sala. A casa estava revirada. Gavetas no chão, papéis espalhados. Daniel no sofá, cabeça nas mãos. Rachel mostrava itens faltando. Apresentei-me como família querendo ajudar. O policial parecia cético de que avós invadiriam a casa. Tem certeza de que não foi com chave? Perguntou. Talvez seja um mal-entendido. Rachel mostrou o hematoma, falou do comportamento crescente, das ameaças, do stalking. Ele anotou, mas não parecia convencido. Disse que sem provas seria difícil atribuir a autoria. Depois que a polícia saiu, arrumamos juntos. Encontramos mais coisa faltando. Álbuns, documentos financeiros, a chave reserva do carro. Daniel derrotado. É culpa minha. Devia ter protegido minha família. Devia ter enfrentado antes. Devia ter te procurado com mais afinco. Eu não discordei, mas também não bati mais. Já estávamos além disso. Marcos chegou quando terminávamos. Olhou em volta, sério. Disse que isso mudava o quadro. Que precisávamos documentar tudo. Que invasão era crime. Que devíamos ficar em outro lugar por alguns dias. Que ajudaria a pedir ordens de restrição emergenciais pela manhã. Concordamos, exaustos. Rachel fez malas enquanto Daniel e eu reforçávamos a casa. Trocávamos fechaduras de novo, checávamos janelas e falávamos de câmeras de segurança. Era surreal tomar essas precauções contra nossos próprios pais, mas necessário. Eles cruzaram uma linha sem volta. Ao sairmos, Daniel recebeu o SMS do nosso pai. Estamos de olho em você. Ele me mostrou, mãos trêmulas. Fiz print e mandei para o Marcos. Decidi que eles ficariam comigo. Meu prédio tinha câmeras, porteiro que já sabia não deixar meus pais entrarem. Eles aceitaram agradecidos. À noite jantamos delivery na minha sala. Lily brincou com os brinquedos que a Rachel trouxe. Conversamos baixo sobre próximos passos. Ordens de restrição, boletins de ocorrência, trocar números e e-mails, talvez mudar de casa, como nos proteger no longo prazo. Não era a reunião de família que eu imaginava. Eu com o irmão que permitiu que me abandonassem, a esposa que acreditou em mentiras sobre mim e a filha, inocente em tudo isso. Mas de algum jeito pareceu certo, como se finalmente estivéssemos encarando a verdade juntos. Talvez, só talvez, pudéssemos construir algo novo a partir das cinzas do que nossos pais destruíram. Na manhã seguinte, Marcos ligou.
Já havia pedido ordens de restrição emergenciais para todos nós. Teríamos de ir ao tribunal na semana seguinte para torná-las permanentes. Ele também reportou a invasão a um detetive conhecido, que estava levando mais a sério do que os policiais que atenderam. Devíamos ficar juntos até tudo se resolver. Concordei. Avisei a assistente que trabalharia de casa por tempo indeterminado por emergência familiar. Ela entendeu e remarcou minha agenda. Montei um espaço de trabalho no quarto de hóspedes para o Daniel, que também precisava trabalhar remoto. Rachel e Lily ocuparam minha sala, montaram cabanas de travesseiros e viram desenhos. Era estranho ter gente no meu espaço. Vivi sozinha por anos, gostava da rotina quieta, bancadas limpas, pia vazia. Mas havia algo reconfortante no barulho. A risada da Lily, o murmúrio da Rachel dobrando roupas, o tec-tec do Daniel no teclado. Parecia família. Não a que me abandonou, mas a que poderíamos ser. À tarde, o porteiro ligou dizendo que havia entrega de flores. Pedi para ler o cartão antes de subir. Sabemos onde vocês estão. Isso não acabou. Mandei recusar e ligar para a polícia se o entregador insistisse. Depois chamei o Marcos. Ele disse que anexaria ao processo, que fortalecia nosso pedido, que estávamos fazendo tudo certo. Não contei a Daniel e Rachel sobre as flores. Já estavam estressados. Em vez disso, comprei mais mantimentos, fiz jantar e brinquei com a Lily. Tentei criar normalidade no meio do absurdo, mas, à noite, depois que todos dormiram, sentei sozinha na cozinha e finalmente me permiti sentir tudo. Medo, raiva, luto e uma estranha esperança. Chorei em silêncio numa toalha para ninguém ouvir. De manhã, Rachel me encontrou fazendo café e perguntou se eu estava bem. Menti que sim. Ela não acreditou. Sentou no balcão. Tudo bem não estar bem, Ava, disse gentilmente. Eu também não estou. O Daniel chora no banho achando que ninguém ouve. A Lily pergunta quando vamos voltar para casa. Tudo isso é horrível, mas sou grata por estarmos enfrentando juntos. Olhei para ela. Essa mulher que eu mal conhecia e agora fazia parte da minha vida. E perguntei por que veio naquele primeiro dia. Por que escolheu acreditar em mim e não na família que ela conhecia há anos? Ela sorriu triste. Sempre senti que havia algo errado nos seus pais, nas histórias que contavam, no jeito que controlavam o Daniel. O podcast confirmou minhas suspeitas. Não posso deixar minhas filhas crescerem achando que abandonar uma criança é aceitável. Nós nos abraçamos. A primeira vez. Foi estranho, mas verdadeiro, como o começo de algo. Não amizade exatamente, ainda, mas entendimento, solidariedade e a determinação compartilhada de quebrar o ciclo de maus tratos que nos feriu. Os dias seguintes entraram num ritmo. Trabalhar, cozinhar, brincar com a Lily, checar o Marcos, sobressaltar com barulhos e tocar de telefone. Vivíamos um limbo de normalidade doméstica com tensão por baixo. Estávamos seguros, mas não em paz. Juntos, mas ainda curando. Família, mas ainda aprendendo o que isso significava. Na sexta, Marcos ligou com novidades. O detetive encontrou evidências. Imagens de um posto perto da casa do Daniel mostravam o carro dos meus pais estacionado no horário da invasão. A audiência da ordem de restrição foi marcada para segunda. Ele estava confiante na aprovação. Ficamos aliviados, mas ansiosos, esperando a próxima escalada. Ela veio naquela noite. Uma pedra na janela do carro do Daniel, na garagem do meu prédio. Sem bilhete desta vez. Sem necessidade. As câmeras mostraram um homem de boné, virando o rosto para longe. Não deu para confirmar que era meu pai, mas todos sabíamos. Fizemos outro boletim, anexamos ao processo, tentamos não deixar a Lily perceber nosso medo. No domingo à noite, nos reunimos para preparar a estratégia no tribunal. O que vestir? O que dizer? Que provas levar? Como descrever a história familiar sem soar malucos? Como mostrar o padrão de escalada? Como nos proteger legal e fisicamente? Era bizarro falar dos nossos pais assim, como estranhos perigosos que compartilham nosso DNA. Enquanto conversávamos, chegou o e-mail da minha mãe. Assunto: última oportunidade. Quase apaguei sem ler, mas abri. Era curto. Uma linha. Se você for ao tribunal amanhã, vai se arrepender pelo resto da vida. Mostrei ao Marcos que ficara para jantar. Ele fotografou, anexou ao processo e me disse para não responder. Esse tipo de ameaça só fortalece nosso caso. Aquela noite quase não dormimos. Chequei as trancas. Ouvi cada ruído, me perguntando o que fariam. Se estávamos exagerando, se estávamos minimizando, e como minha vida chegou a isso. De adolescente abandonada a empresária bem-sucedida escondida dos próprios pais no meu apartamento. A segunda chegou com uma calma estranha. Vestimos algo business casual, respeitável e confiável.
A Rachel arrumou uma amiga para ficar com a Lily. Fomos ao fórum em carros separados por segurança. Encontramos o Marcos nos degraus. Ele parecia confiante, pasta na mão. Disse que já lidou com dezenas de casos assim, que as provas eram boas, que juízes levam ameaças a sério e que ficaríamos protegidos. Ao entrar, reconheci meus pais perto da entrada, mais velhos e menores do que eu lembrava. Minha mãe me viu primeiro e deu um passo. Meu pai segurou o braço dela. Eles nos observaram passar. Não falaram, não tentaram se aproximar. Só olharam com mistura de raiva e algo mais. Algo que podia ser medo. Passamos por eles, cruzamos a segurança, seguimos o Marcos até a sala certa e sentamos no banco, lado a lado, esperando chamarem nosso caso. Senti meus pais entrarem atrás. Quase ouvi os sussurros. Não virei. Olhei para frente e respirei. Chamaram nosso caso. Levantamos e fomos. O Marcos apresentou nossas provas com calma. A invasão, as mensagens, as flores, a pedra, o e-mail, o histórico de abandono e manipulação. A juíza ouviu atentamente. Fez perguntas. Olhou para os meus pais com preocupação crescente. Na vez deles, foram à tribuna sem advogado, só os dois. Meu pai falou primeiro. Disse que estávamos exagerando. Que só queriam se reconectar. Que nunca quebraram a lei. Que nos amavam e queriam reparar. Que tudo não passava de mal-entendido. A juíza questionou as imagens e as mensagens ameaçadoras. Meu pai negou tudo. Que não eram eles no vídeo. Que os textos foram mal interpretados. Que as verdadeiras vítimas eram eles. Minha mãe assentia, enxugando lágrimas. Então o tribunal perguntou diretamente sobre me abandonar aos 17. Meu pai hesitou, começou a falar de filhos problemáticos, decisões difíceis, o que achavam melhor. A juíza cortou e perguntou de novo, objetivamente: vocês deixaram uma menor sozinha e se mudaram para outro estado? Meu pai abaixou a cabeça e murmurou algo sobre problemas financeiros. A expressão da juíza fechou. Depois de ouvir os dois lados, ela concedeu nossas ordens de restrição. 3 anos, sem contato. Proibido se aproximar de nossas casas ou trabalhos. Proibido usar terceiros para mandar mensagens. Qualquer violação levaria à prisão imediata. Meus pais ficaram atônitos, como se nunca tivessem enfrentado consequência nenhuma. Minha mãe disse meu nome baixinho quando saímos. Continuei andando sem olhar para trás. Senti um peso sair a cada passo. Não curada. Ainda não. Mas era o começo. Uma barreira concreta que não poderia ser cruzada sem consequências. Do lado de fora, o Marcos apertou nossas mãos. Disse que fizemos bem, que as ordens eram sólidas, que ligássemos se houvesse qualquer violação e que tinha orgulho de nós por nos defendermos. Agradecemos, atordoados e aliviados como sobreviventes de desastre encarando o sol. Daniel me abraçou nos degraus. Um abraço genuíno desta vez. Desculpa, Ava, murmurou a voz embargada. Por não te proteger. Por não te encontrar antes. Por acreditar nas mentiras deles. Por trazer esse caos de volta. Eu o abracei de volta. Disse que ficaríamos bem. Que agora tínhamos um ao outro. Que poderíamos construir algo novo e melhor. Ao irmos para os carros, recebi um SMS de número desconhecido. Quase não olhei, mas arrepiei quando abri. Uma foto da Lily na casa da amiga, brincando no quintal sem saber que estava sendo observada. Abaixo 4 palavras. Isso ainda não acabou. Mostrei ao Daniel na hora. Ele ficou pálido. Ligou para a Rachel, que já ia buscar a Lily, e marcamos de nos encontrar no meu apartamento. Liguei para o Marcos do carro, mãos tremendo. Ele pediu para encaminhar a mensagem e ir direto para casa. Disse que chamaria a polícia e nos encontraria lá, que aquilo era violação clara da ordem. Pediu calma e vigilância. A volta pareceu eterna. Olhei no retrovisor o tempo todo, paranoica de que nos seguiam. No estacionamento do prédio, fiquei 1 minuto respirando antes de subir e ser forte por Daniel e Rachel. Eles já estavam no meu AP. Rachel agarrava a Lily como se pudesse sumir. A menina assustada. Daniel andando de um lado para outro. Mostrei o texto. Rachel chorou, dizendo que vigiavam sua filha e que nunca se perdoaria se algo acontecesse. Daniel abraçou as duas com uma determinação que nunca vi nele. O Marcos chegou 20 minutos depois com 2 policiais. Eles ouviram, viram a mensagem e fizeram ligações. Mandariam uma viatura à casa da amiga. Tentariam rastrear o número e reforçar patrulhas ao redor do meu prédio. Falaram o que deviam, mas percebi que não entendiam o quão perigosos meus pais podiam ser. Imprevisíveis e desesperados. Depois que saíram, ficamos tentando decidir o próximo passo. A Rachel propôs hotel sob nomes diferentes. O Daniel sugeriu ir para a casa do primo em outro estado. Eu fiquei cada vez mais furiosa. Tínhamos feito tudo certo, pela lei. E ainda assim, eles nos controlavam pelo medo. Levantei de repente. Cansei de fugir, falei. De me esconder. Eles já roubaram minha infância. Não vou entregar também a minha vida adulta.
Daniel me olhou como se eu fosse louca. O que você vai fazer? Eu honestamente não sabia, mas sabia que não dava para continuar assim. Naquela noite, fizemos vigília por turnos. Fiquei na primeira, sentada à janela da sala, luzes apagadas, olhando a rua. Perto das 2 da manhã, vi um carro que eu conhecia, o velho Buick do meu pai, dar 3 voltas no quarteirão e parar do outro lado. Fotografei e acordei o Daniel. Vimos meu pai no carro, olhando para o prédio, sem se aproximar, sem violar tecnicamente a ordem, apenas deixando claro que estava ali, observando. De manhã mandei as fotos ao Marcos. Ele achou preocupante, mas disse que por estar no carro e afastado, não configurava a violação. Continuaria documentando e falaria com o investigador. Desliguei frustrada. O sistema tem limites. Ordens de restrição são papel. Não param quem está decidido a ferir você. A Rachel e o Daniel decidiram levar a Lily para um hotel por alguns dias, com corredores internos e boa segurança. Ajudei a arrumar e os abracei. Prometi checar a cada poucas horas. Quando foram, sentei no meu apartamento vazio com uma estranha calma, como se tivesse chegado a um ponto de decisão e não pudesse continuar nesse limbo. Liguei para a Melissa, contei tudo e perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Ela ficou em silêncio e fez uma pergunta que me atingiu. O que você realmente quer dos seus pais? Não o que eu não queria, não o que eu temia, o que eu desejava conscientemente. Percebi que nunca tinha pensado assim. Depois que desliguei, fiz uma lista. O que eu queria: viver sem medo. Manter relação com meu irmão e a família dele. Parar de me sentir responsável pelas atitudes dos meus pais. Ser livre do passado. A lista não incluía reconciliação com meus pais, nem perdão. Eu só queria ser livre deles. À tarde, fiz algo louco. Enviei um e-mail aos meus pais. Eu sei que vocês estão vigiando meu prédio e sei que não vão parar. Então vamos conversar uma última vez. Amanhã, meio-dia, no café da 8ª Rua. Só eu. Sem polícia, sem advogados. Depois disso, vocês deixam todos nós em paz. Enviei antes de mudar de ideia. Não contei a Daniel, Rachel, Marcos ou Melissa. Eu precisava fazer isso por mim. Não era ingênua a ponto de achar que ficariam racionais, mas precisava confrontá-los nos meus termos. Precisava dizer minha verdade. Precisava quebrar o ciclo de uma vez. Meu pai respondeu em minutos. Estaremos lá. Sem chantagem ou culpa. Só confirmação. Passei o resto do dia me preparando. O que eu queria dizer, o que eles precisavam ouvir e os limites que eu imporia. Naquela noite dormi surpreendentemente bem, como se a decisão tirasse parte do peso. De manhã vesti algo que me fizesse sentir forte e confiante. Não para impressioná-los. Fui de Uber e cheguei 15 minutos antes. Escolhi uma mesa no fundo de onde eu via a porta, mas não ficava evidente pela vitrine. Pedi um café que eu nem queria e esperei. Calma, surpreendentemente. Eles chegaram ao meio-dia, mais velhos e mais cansados do que no tribunal. Minha mãe me viu primeiro e cutucou meu pai. Vieram devagar, como quem se aproxima de um animal arisco. Sentaram em frente sem dizer nada. Ficamos nos olhando por um tempo. Esses estranhos que eram meus pais e me moldaram de formas que nunca entenderiam. Eu falei primeiro. Não marquei isso para reconciliar, dar dinheiro ou ouvir desculpas. Marquei para garantir que entendam uma coisa. Acabou. Vocês perderam. Perderam a mim, não só no tribunal. Perderam o Daniel. Perderam os netos. Perderam qualquer chance de fazer parte das nossas vidas. E se não aceitarem, se continuarem a nos perseguir, ameaçar e tentar se enfiar de volta, eu vou destruir vocês. Meu pai tentou interromper. Levantei a mão. Não terminei. Tirei o celular e mostrei cópias de todos os textos e e-mails, inclusive a foto da Lily. Enviei cópias para todo mundo na vida de vocês. Família, igreja, vizinhos, trabalho. Todos, ainda não, mas enviarei se vocês contatarem qualquer um de nós de novo, se aparecerem nas nossas casas ou se mencionarem nossos nomes para alguém que conhecemos. Minha mãe começou a chorar. Só queremos nossa família de volta. Cometemos erros, mas merecemos outra chance. Estamos envelhecendo, não queremos morrer sozinhos. Olhei por muito tempo. Vocês deviam ter pensado nisso antes de abandonar uma filha de 17 anos. Antes de mentir para todos. Antes de invadir a casa do Daniel. Antes de ameaçar os próprios netos. Meu pai se enfureceu. Você é ingrata. Sempre foi difícil. Virou seu irmão contra nós. Você nos deve. Nós te criamos. Eu ri na cara dele. Você realmente acha que merece gratidão por fazer o mínimo por 17 anos e depois me descartar? Quer que eu agradeça pela excelente paternidade? Ele ficou vermelho e calado. Minha mãe chorava. Mas eu não sentia nada. Nem culpa, nem pena. Só a certeza fria de que eles nunca mudariam, nunca assumiriam responsabilidade e nunca seriam os pais que eu merecia.
Levantei para ir embora. Aqui está o último aviso. Se violarem a ordem de restrição, eu não só chamo a polícia. Vou garantir que todos saibam quem vocês são. Se me obrigarem, tenho recursos para tornar a vida de vocês bem difícil. Não quero fazer isso, mas farei. Quero proteger minha família. A real. Daniel, Rachel, Lily, as pessoas que eu escolhi. Ao sair, minha mãe gritou: "Você nos odeia tanto assim?" Parei e virei. Eu não odeio vocês. Eu não sinto nada por vocês. Vocês se tornaram estranhos. E essa perda é de vocês, não minha. Saí daquele café mais leve do que em anos. Liguei para o Daniel na calçada e contei tudo. Ele ficou bravo por eu ter ido sozinha. Depois preocupado com retaliação. Mas no fim, agradecido por alguém ter enfrentado diretamente. Disse que queria ter tido coragem anos atrás. Voltei ao AP, peguei uma mala e decidi ficar com Daniel e família no hotel por alguns dias para garantir segurança. Ao chegar, Lily correu e me abraçou. "Tia Ava", disse pela primeira vez. Quase chorei. A Rachel me abraçou também. Disse que tinha orgulho de mim e que eu merecia finalmente ter paz. O Daniel apertou meu ombro. Sem palavras. Passamos os dias seguintes num limbo estranho, esperando o próximo movimento dos meus pais, checando os celulares o tempo todo e nos assustando com barulhos. Mas nada aconteceu. Sem ligações, mensagens, e-mails, nem o carro deles por perto. Só silêncio. Depois de uma semana, Daniel e Rachel decidiram voltar para casa, trocar todas as fechaduras, instalar câmeras, preparar a venda do imóvel e procurar outra casa mais perto da minha cidade. Eu voltei ao meu apartamento, retomei o trabalho e a vida normal. 2 semanas se passaram, depois um mês. Nada dos meus pais. O Marcos acompanhava de perto, disse que o detetive confirmou o retorno deles ao estado de origem, que as ordens seguiam ativas e que deveríamos continuar alertas, mas seguir com nossas vidas. Aos poucos seguimos. O Daniel conseguiu novo emprego na minha cidade. A Rachel matriculou a Lily na pré-escola e eles compraram uma casa a 20 minutos do meu AP. Todo domingo jantávamos juntos. Começamos a criar novas tradições. Memórias e um novo tipo de família, baseada em escolha. Não obrigação, eu esperava sentir algo pelo luto dos meus pais, talvez remorso ou raiva. Mas no geral, senti alívio. Como se finalmente tivesse largado o peso que carregava desde os 17 e pudesse focar no futuro. 6 meses após o confronto no café, recebi uma carta encaminhada pelo Marcos, para manter meu endereço em sigilo, da minha mãe. Quase joguei fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Era breve, poucos parágrafos. Sem desculpas ou pedidos desta vez, apenas o reconhecimento de que me feriram profundamente, que falharam como pais, que entendiam por que eu não queria contato, que estavam buscando terapia e que respeitariam as ordens de restrição. Esperavam que um dia eu aceitasse um pedido de desculpas de verdade, mas entenderiam se esse dia nunca chegasse. Mostrei ao Daniel, ele recebeu uma idêntica. Conversamos no jantar sobre se era genuíno, se mudava algo, se poderíamos confiar. Não chegamos à conclusão. Apenas prometemos viver um dia de cada vez, priorizar nossa cura e proteger a família que estávamos construindo. Guardo a carta na gaveta da escrivaninha, não porque estou pronta para perdoar, não porque quero reconciliação, mas porque representa algo importante. Meus pais finalmente aceitaram meu direito de estabelecer limites, de escolher quem deixo entrar na minha vida e de definir família nos meus próprios termos. Semana passada, a Lily fez 4 anos. Daniel e Rachel me pediram para ajudar a planejar e fizemos aqui em casa. Balões por todo lado, bolo de confeitaria chique, presentes empilhados na mesinha. Lily rodopiava de vestido de princesa, sorrindo. Rachel tirava fotos. Daniel fazia churrasco na varanda. Amigos passaram o dia. Tanta bagunça, tanta alegria. Em um momento fui sozinha à cozinha e pela porta vi o Daniel girando a Lily, a Rachel rindo de algo que uma amiga disse, e meu apartamento, antes vazio e silencioso, cheio de vida e amor. Lembrei do bilhete no balcão da cozinha há 12 anos. Você vai se virar. E eu me virei. Não do jeito que eles pretendiam, mas descobri o que família deve ser, o que amor deve ser e o que eu sempre mereci. Não estou dizendo que agora tudo é perfeito. Ainda tenho dificuldades de confiança, faço terapia toda semana, às vezes tenho pesadelos de abandono e me assusto quando a campainha toca de surpresa. Mas eu, e todos nós, estamos nos reconstruindo, criando algo novo a partir dos cacos da nossa história. Algo mais forte, algo escolhido, algo real. Às vezes me perguntam se um dia vou me reconciliar com meus pais, se vou deixar que vejam a Lily, se vou perdoá-los. Não tenho respostas ainda. Talvez um dia. Talvez nunca. Mas eu sei disso. Não sou mais definida pelo que fizeram comigo. Sou definida pelo que construí depois, pela pessoa que decidi ser e pela família que escolhi formar.
Comentário observador do Reddit. Essa história me deixou arrepiado. Não é só sobre abandono, mas sobre a força de alguém que se recusou a ser definido pelo passado. O mais impressionante é como Ava transformou dor em determinação e reconstruiu o que realmente significa ter uma família. Respeito total. Chegamos ao fim dessa história intensa. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Ava, teria dado uma segunda chance à família ou cortaria contato de vez? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.